E o Senado aprovou nesta terça-feira as 3 indicações de Lula para a diretoria do Banco Central. Newton Davi, Isabela Correia e Gilneu Vivan foram indicados pelo presidente em novembro. Antes da votação, eles foram sabatinados pelos senadores da Comissão de Constituição e Justiça da Casa e disseram ter compromissos com o controle da inflação no Brasil. Newton Davi, que substituirá o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a intervenção da autoridade monetária no mercado cambial altera temporariamente o preço do dólar. No entanto, de acordo com Newton Davi, essa atuação provoca efeitos colaterais. Eu não tenho a menor dúvida que a intervenção do Banco Central altera temporariamente o preço do câmbio. Mas a minha experiência mostra que ela é apenas efêmera. E mesmo os países que podem imprimir a moeda para entregar em troca... Fui para lá, acho que ninguém ouviu, né? Os países que podem imprimir a moeda para entregar em troca do dólar, ou seja, não tem fim, né? Ele pode imprimir à vontade. Há tantos efeitos colaterais de segunda ordem por tentar fazer isso que eles desistiram. Cauti, quero te ouvir sobre essa declaração do Newton Davi, um dos 3 indicados para integrar a direção, a diretoria do Banco Central. Lembrando que a partir do ano que vem, 7 dos novos diretores do Copom serão indicações do presidente Lula. Qual o peso, qual a interferência disso a partir do ano que vem, Cauti? Bom, primeiramente, traduzindo economês, o futuro diretor do Banco Central, o Newton Davi, está dando uma aula de bom senso para os senadores, dizendo não dá para imprimir dinheiro à vontade, porque vai dar problemas. Então está explicando aquilo que ele já está se antecipando, porque ele já sabe que alguém vai pedir isso para ele, como diretor do Banco Central, já que temos pobres, imprime dinheiro para acabar com a pobreza. Então não é bem assim, gente, já vou avisando. Me surpreende como o Senado sabatinou e aprovou esse nome, considerando que ele deu uma aula minimamente de bom senso nessa frase. Agora, Newton é uma pessoa que tem uma ampla experiência, vem do Citibank, a Morgan Stanley, né? Foi chefe de operações de tesouraria do Bradesco. Então, ele sabe o que está fazendo. No ano que... Desculpa, é bom você explicar, até eu estou interessado em ouvir. Por que o aumento de dinheiro em circulação aí provoca estragos? É muito simples, porque se temos, por exemplo, uma caneca e temos uma nota de R$1, essa caneca pode ser trocada por essa nota, a caneca vale R$1. Mas se colocamos 2, 3, R$10 em circulação, essa caneca vai ter mais disputa para o mesmo bem, se o bem não é produzido de forma proporcional, e essa caneca não vai custar R$1, vai custar R$10. Isso se chama inflação. É aquilo que está acontecendo no Brasil hoje por causa dos excessos de gastos do governo federal, que está colocando mais dinheiro na economia com aumento de Bolsa Família, de benefícios de prestação continuada, de auxílios de todas as formas, e com isso acaba inflacionando os produtos, especialmente os básicos, onde tem maior disputa, né? As pessoas acabam comprando mais pãozinho, acabam comprando mais carne, acabam comprando mais os produtos do dia a dia. É por isso que está tão caro ir no supermercado. Ou seja, imprimir mais dinheiro ou dar mais dinheiro via estímulos fiscais, né, nos cartões Bolsa Família ou várias bolsas, tem o mesmo efeito. Acaba elevando os preços dos produtos e acaba deixando a população mais pobre. Porque com o mesmo valor que você ganhava, você compra menos coisas por causa da inflação. Então, assim, Newton Davi está dizendo simplesmente isso para os senadores. No ano que vem, só para terminar, Paula, o Copom vai ser composto em maioria por nomeados por Lula. Surpreendentemente, até o momento, nenhum deles aparece um maluco que pode, vamos assim, voltar ao passado, na época do Alexandre Tombini, que na canetada baixou juros na época da Dilma para tentar favorecer o governo Dilma e tentar melhorar a situação econômica do Brasil. Resultado, inflação de 2 dígitos, pior recessão da história do Brasil, impeachment da ex-presidente Dilma. Nesse caso, o Banco Central parece muito mais sensato, o que significa que no ano que vem teremos altas brigas entre o Lula de um lado e os seus nomeados do outro, que vão se recusar a fazer o que ele ou a Gleisi Hoffmann mandarem. Teremos um ano bem interessante, preparem a pipoca. Por isso é tão importante a autonomia do Banco Central, né, Pois Cauti? é, exatamente, porque aí o presidente liga e ninguém atende do outro lado. Perfeito. Bom, depois da aula sobre inflação de Carlo Cauti, vamos falar sobre a alta dos juros, Piotr, porque hoje o Comitê de Política Monetária iniciou a última reunião sob o comando do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Com o agravamento da alta do dólar, que segue no patamar dos R$ 6,00, e o aumento de quase 2% no preço dos alimentos em novembro, a diretoria da autoridade monetária vai decidir em quanto vai elevar a taxa básica de juros. Conforme o boletim Focus divulgado na semana passada, analistas de mercado consideram que a taxa básica de juros deve subir 0,75%, subindo de 11,25% para 12%. É isso que a gente pode esperar, Piotr? Aumento da taxa de juros? Aumento haverá e muito provavelmente em 0,75 ponto percentual, indo para esses 12 que você fez menção. O Caute explicou a lógica da inflação. O que o Banco Central tenta fazer é conter, obviamente, um crescimento acelerado agora, para, na verdade, não é este crescimento orgânico da economia, de, obviamente, que há investimentos. Não. É porque você tem uma pressão inflacionária por esse dinheiro artificial colocado rapidamente na economia, sem você gerar condições, esses mais canecas para estarem à disposição de quando você tem crescimento da renda, você tem mais produto, não gera inflação. 10 para comprar 10 reais para comprar 10 canecas, tudo bem, continua custando R$1. Mas se você só tem uma caneca, vai subir de preço porque tem 10 pessoas interessadas na mesma caneca. Como o Caute já deixou explicado, o que o Banco Central tenta buscar é de outro lado. Você vê que o próprio Gilneu Vivan disse o seguinte, os senadores todos ali que perguntaram aos indicados para o Banco Central, eles se comprometeram a controlar a inflação, porque este é um dever do Banco Central. Quando não se atinge a meta, o Banco Central tem que enviar uma carta ao Congresso explicando por que não conseguiu controlar a inflação. Vai passar da meta este ano, vai ter que se explicar novamente, e não por atuação do Banco Central, que está usando a ferramenta que ele tem para conter essa alta inflacionária. Porque você teve um governo expansionista, isso que chama-se gasto expansionista, ou seja, põe dinheiro no mercado sem gerar, obviamente, produtos suficientes para que aquilo, obviamente, consiga atender essa nova demanda com mais recursos. O país não cresce de forma sustentável. Crescimento sustentável é quando as pessoas conseguem novos trabalhos. Porque quando ela consegue um novo trabalho, ela está gerando riqueza para alguém, ela está gerando um produto que será comprado por outra pessoa. E assim, obviamente, é uma troca muito clara. A economia é uma coisa, a roda da economia, ela é muito lógica, né? Tanto que é uma roda, ela está fechada, uma coisa vai se juntando à outra. Neste caso, é um estímulo que vem externo. E aí nós temos esse problema todo. Fato é que aí você tem tudo mais caro, porque você vai ter menos, o crédito vai ficar mais caro, o governo já consome boa parte desse crédito porque ele tem que pagar as contas, porque ele gasta mais do que arrecada. O aumento da Selic mexe também de alguma maneira nos juros que você tem e paga, obviamente, ao banco. Isso faz com que quem vá comprar um carro, uma casa ou qualquer coisa em prestação, uma geladeira, um fogão, vai pagar juros mais altos. Se vai pagar juros mais altos, pode desistir de comprar ou menos gente vai comprar. E com isso, obviamente, você tem essas indústrias afetadas por isso. Você tem o que se chama de política contracionista. Mas inflação alta arrebenta um país. E este país conhece história de inflação alta.